Pessoal, vou explicar então o efeito Magnus aí pro meu irmão, que pediu para me ajudar aí uma dúvida que ele tem. Então é o seguinte, vou explicar com a física e com a matemática junto. Então a primeira coisa que você tem que saber é o teorema da conservação da energia, ou seja, toda energia se conserva. Então isso vale para uma bola caindo e para um fluido andando. A energia cinética mais a energia potencial é uma constante. Então a equação de Bernoulli fala desse efeito, né? Aliás, dessa conservação, teorema de conservação. O efeito a gente vai falar depois, que é o efeito Magnus. Então tem uma equação aqui, ó. Então vocês podem ver que a equação de Bernoulli está escrito aqui. Então nós temos aqui a pressão total, é a pressão PA mais ρGH, que é a altura, corresponde à energia potencial. Pressão atmosférica, PA, P pressão total. ρV ao quadrado é quando o fluido tem uma velocidade, certo? Isso aqui é uma densidade de energia, ou seja, uma energia por unidade de volume que é constante para todo o fluido. Se tem um caminho 1 que dá um P1 e um caminho 2 que dá P2, então essa pressão ela tem que ser igual a uma constante da seguinte forma, olha lá, PA mais ρGH, que é a pressão atmosférica para uma bala não faz diferença porque a altura é mínima, né? Em relação à diferença de altura entre a parte de cima e a parte de baixo da bala não faz diferença. Então praticamente esse termo aqui não muda e a pressão atmosférica não muda. Então isso aqui é uma constante, mas essa constante tem que ser P, né? Que é a pressão aqui dada por P1 ou P2, menos ρ sobre 2, que ρ é a densidade do fluido, V ao quadrado, que é a velocidade do fluido, né? ρ sobre 2V ao quadrado. Isso tem que ter uma constante. Então tem que ter em mente essa equação de Bernoulli para poder explicar o efeito Magnus, ok? Vamos lá. Então no efeito Magnus nós temos duas situações. Uma P1, que é uma velocidade que o vento está passando e a bala está girando nesse sentido. Então nesse sentido a velocidade de rotação da bala se junta à velocidade do vento, certo? Então a velocidade total T1 é a velocidade do vento mais a velocidade de rotação da bala. Embaixo, né, como ela está girando no mesmo sentido e o vento está para lá, embaixo vai acontecer uma velocidade contrária. Então, P2 vai estar relacionado com a VT2, certo? E essa VT2 vai ser a velocidade do vento menos a velocidade de rotação da bala. Ok? Então, P1 vai ser ρGH, ρ sobre 2, VT1 ao quadrado, mais PA. P2 vai ser ρGH, que é a mesma altura da bala, não faz diferença. Essa altura de uma pequena bala não vai alterar significativamente essa diferença de pressão entre 1 e 2. Então, praticamente igual, despreza, porque essa altura não é significativa para mudar a pressão. Então, vai ficar ρ, densidade do ar, ρ é densidade do ar, em todos os casos que eu já falei, sobre 2, VT2 ao quadrado mais PA. Agora veja que aqui embaixo, P, né, delta P, vai ser P1, né, ou P2 menos P1. Então P2 menos P1 vai ser VT2, né, ao quadrado, ρ sobre 2, porque vai cancelar os outros termos, menos VT1 ao quadrado, ok? Conferido aí? Bom, então vamos para aqui. Como que vai ser a velocidade de rotação da bala? Vai ser uma velocidade angular ômega, que ela sai do cano, vezes R, que é o raio da bala. Então, ou também V ao quadrado sobre R. É a mesma coisa, você pode usar essa ou essa equação. Então nós vamos usar essa daqui. Então, o VT1, que está somando na direção do vento a velocidade da bala, vai ter V do vento mais ômega R, que é a velocidade de rotação da bala. Do outro lado da bala, vão ser VT2, que é V do vento, menos ômega R. Ok? Então, se eu fizer o quadrado, ok? Então, o quadrado da soma e o quadrado da diferença. Vocês lembram dos produtos notáveis, né? Veja lá. O quadrado da soma é o quadrado do primeiro, certo? Mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo.
o quadrado da diferença. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, nós vamos ter que subtrair isso aí. Então, VT2 menos VT1 ao quadrado. Então, esse termo aqui, que está com a diferença, vai subtrair desse termo que está com a soma. Então, fazendo essa conta, nós vamos cancelar esses termos aqui, ok? E nós vamos resultar em 4V, né? V do vento vezes V de rotação da bala. Se eu substituir agora essa diferença de quadrado na equação ΔP, né, que nós tínhamos lá, vamos voltar lá. Então, ΔP tem que ser o quê? Rho sobre 2, densidade do ar, VT2 ao quadrado menos VT1 ao quadrado, que deu o quê? Né? Dá menos 2 Rho V ômega R. Ok? Menos 2 Rho V ômega R. Então, aqui a mesma conta feita, né? Só para explicar. Então, ΔP fica Rho sobre 2, certo? Aqui fica Rho sobre 2 com 4. 4 por 2 dá o 2 Rho V, V do vento com V de rotação da bala. Como V de rotação da bala, vai ficar 2V, né? Vai ficar Rho, 2 Rho, V do vento, ômega R. Ok? Bom, então por último, nós vamos ter uma diferença de pressão que é dado por, arrumando os termos, 2 ρr, que ele chama de K, ômega V. Então, essa diferença de pressão do efeito Magnus é um K, que isso aqui é constante, certo? É 2 é constante, a densidade do ar é constante, o raio da bala é constante, então é considerado uma constante K, ômega, que é a velocidade de rotação da bala, vezes V, velocidade do vento. Ok? Então, por cima, a velocidade soma e por baixo, a velocidade subtrai. Então, o ΔP, que é a diferença de pressão P1, veja só, como ele tem que ser igual a constante, se P1 abaixa, certo? A velocidade V1 tem que aumentar. Se P2 levanta, a velocidade V2 tem que baixar, certo? Porque esses dois termos, essa diferença tem que ser igual a constante. Qual é a constante? Aquela constante lá da primeira folha, né? Que era PA mais ρGH. Ou seja, isso aqui é constante, certo? Então, se um abaixa, o outro levanta. Se um levanta, o outro abaixa. Tem que compensar. Então, fazendo a conta aqui no final, certo? P2 menos P1 fica ρ sobre 2, V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado. A conta já foi feita, ΔP vai ficar 2 ρ R ômega V, velocidade do vento. Então essa é a diferença de pressão que acontece no efeito Magnus. Então por isso que, voltando lá na explicação, né? A zona de alta velocidade tem baixa pressão, a zona de baixa velocidade tem alta pressão, empurra a bala numa direção. Ok? Então meu irmão perguntou se uma bala saindo do cano, girando, certo? Se ela levanta e se ela vai para a esquerda. Então, se o vento está nessa direção, certo? Então, se ela estiver girando para cá, o que vai acontecer? Em cima, na parte de cima, a velocidade do vento está favorecendo com a velocidade de rotação da bala. Então, vai ter uma zona de baixa pressão e uma zona de alta pressão. Então, a bala levanta, certo? Se ela estiver girando desse lado e o vento vier de cá, o que vai acontecer? Ela está girando para cá e o vento está para cá. Então, a zona de baixa velocidade é aqui. Então, alta pressão. Então, aqui o vento está para cá e a bala girando para cá faz a bala baixar. Ok? Espero que eu tenha conseguido explicar para o meu irmão. Agora, você tem que considerar fixo a rotação da bala. Se você girar a rotação da bala para o outro lado, você tem que considerar tudo ao contrário do que eu falei. Então, desse lado aqui, o vento girando junto com a rotação da bala, certo? Faz a bala levantar. Desse lado, girando para cá, com o vento nessa direção, faz a bala baixar.
Agora, se a bala girasse ao contrário, tudo seria ao contrário. Então, girando para, né, essa rotação aqui com o vento nessa direção, né, faria o quê? Faria a bala abaixar ao invés de levantar. Então, aqui você teria uma alta velocidade, baixa pressão, então baixa velocidade, né? Porque a bala estaria girando no sentido contrário e o vento para cá, faria a bala levantar, ok? Então, no primeiro caso, girando para lá e o vento para cá, faz a bala levantar. O vento para cá, né? Com a bala girando para cá, faz a bala abaixar, né? E se for considerada a rotação contrária, né? Que eu não acredito que uma bala saia girando como se fosse um parafuso. Então, eu acho que ela vai sair girando no sentido de um parafuso. Então, vale essa direção aqui que ela levanta, se o vento estiver desse lado, e ela aqui abaixa, né? Se o vento estiver desse lado, né? Então vamos lá, ela gira para cá, abaixa desse lado, ok? Espero que tenha explicado.